Olá, eu sou Marco Túlio Costa. Vamos falar sobre as leituras que eu fiz no mês de abril. Aliás, vou comentar apenas um livro, Domingo, romance de Annalise Soares. Vamos lá. Domingo é o romance inaugural dessa escritora que é aqui de Passos e, como você pode saber, deve saber, ela é minha filha. Foi um romance selecionado por edital no PROAC 2020 no estado de São Paulo e publicado pela editora Instante no ano passado. O romance tem nada menos que Maria Valéria Rezende fazendo a apresentação. E quando ela me ligou perguntando, afinal de contas, qual é a idade dessa criatura? E escreveu a respeito disso. Vou ler aqui. Como pode ter, em tão pouco tempo, acumulado um conhecimento que me parece tão profundo e amplo e ser capaz de contar tantas vidas aparentemente díspares, cada uma delas com alto grau de empatia e tal percepção das diferenças que nos separam e de dores, desafios, possibilidades, fracassos, interdependências que nos tornam inseparáveis? Uma resposta possível a essa pergunta, essa admiração da Maria Valéria Rezende pelo texto da Annalise, é o fato da Annalise ser uma leitora voraz, desde criança, eu diria, né? Principalmente agora na vida de adolescente, vida adulta, lê muito, é uma grande fã, tem um verdadeiro fascínio pela Clarice Lispector e também pelo Carlos Drummond de Andrade. Daí dá para se terem uma ideia do tipo de literatura que ela produz, confrontando com aquilo que ela lê. Ou seja, o amadurecimento dela na literatura a tornou capaz de experimentar essa multiplicidade de vidas colocadas ali pelos seus autores preferidos, né? E mais do que isso, tornou a Annalise capaz de dirigir seu olhar para o mundo e lá perceber as vidas em suas nuances e ser capaz de extrair da realidade, né, e transportar essa realidade, eu diria, para a sua literatura com palavras e expressões com tamanha sensibilidade, força e verdade. E o que é o romance Domingo? Como a autora já previne no preâmbulo, não é narradora de grandiosidades. Por isso nós somos levados em suas histórias a ter contato com o cotidiano, momentos aparentemente sem importância, mas que a sensibilidade da autora, né, descobre e nos mostra ali por baixo a teia de coisas miúdas que existe ali, o tecido delicado que existe ali ligando fatos, coisas, sentimentos, sensações. O romance tem um preâmbulo e 7 partes que podem ser considerados contos independentes e um epílogo ou um arremate que é como aquela pessoa que passou absorta em pensamentos o tempo todo e súbito volta a si, percebe que o baile acabou, o café esfriou e o domingo passou. O domingo, tempo em que todas as histórias ocorrem, passou. E agora, José? Então vamos às partes que, embora independentes, estão sobre um tecido que as liga de alguma maneira uma às outras. Todas essas partes têm como título o nome de uma mulher. A primeira, Beatriz. Beatriz é uma mãe solo, que mora em um apartamento, ela e seu cachorro. Beatriz é mãe de Amanda, uma médica muito bem sucedida. O drama aqui é que Beatriz
negou à filha a história de sua paternidade, quem é o pai, como é que as coisas aconteceram, muito embora a filha tenha descoberto aos poucos por si mesma e através de amigos de sua mãe. É sobre esse ponto que está a tensão da narrativa. Bárbara é o título da segunda história. Curiosamente, essa história não é narrada do ponto de vista de Bárbara, que já está morta no tempo da história. Ela é narrada através da dor de seu namorado, de seu noivo, José, um músico que sofre e vive de lembranças do seu tempo com Bárbara. É através dele, através de seus sentimentos, que nós vamos saber quem é Bárbara. José, aliás, é vizinho de Beatriz, aquela da primeira história. A terceira história é sobre Sofia, uma publicitária que é mãe de um menino chamado Homero, que ela teve com Henrique. Sofia tem como avó Albertina, uma matriarca rica. A história é sobre o vazio, a falta que um pai já falecido fez e faz na vida de Sofia. A quarta história é sobre uma adolescente, Isabela, durante um típico almoço de família. Portanto, é daqueles domingos em que a família se reúne, todos os filhos com os primos e aquela bagunça boa, né? Isabela é uma adolescente com um olhar crítico, é muito pensativa, uma pessoa introspectiva, e essa história eu vejo como uma alegoria sobre a própria adolescência, aquele tempo da Isabela, porque ela está enfrentando o problema de ruptura entre os pais que estão se separando, de ruptura espacial, porque ela está indo embora daquele lugar, perto da casa da avó, para outra cidade. E a adolescência é isso, é um tempo de ruptura, daquele tempinho de dependência dos pais para uma vida adulta de independência. É uma história de descobertas, a descoberta da alegria que é viver e enfrentar os problemas. A quinta história é sobre Omolara. Omolara é uma psicóloga, é uma mulher negra, muito bem resolvida, que se torna mãe de 2 sobrinhos, porque os pais de Akin e Abayomi faleceram em um acidente trágico. Então, repentinamente, ela se vê no lugar de mãe. Eu entendi a história como uma narrativa sobre a superação em vários sentidos, desde a morte de parentes, que é uma perda que marca muitas pessoas, a racismo enfrentado por ela com muita bravura, e a todos os problemas que cada vez são mais próprios dessas mulheres que vão sendo protagonistas das suas próprias vidas, né? Deixaram aquele lugar, entre aspas, na segurança e o conforto do lar, e elas resolvem, elas é que montam a sua própria segurança, o seu próprio lar, suas próprias vidas. A sexta história é sobre Antônia, uma mulher de subúrbio, mãe de 8 filhos, avó de 6 netos, conforme a própria história, e que também enfrenta uma perda muito grande. Um filho é assassinado, como se supõe, por engano, porque quem deveria morrer era o outro filho, de quem a família não gosta tanto, porque é um viciado em drogas e vive vagando pela cidade como um morto-vivo. E é exatamente nesse domingo que essa família, com tantos problemas, com tantas dores, vai se reunir e, diante
da notícia inesperada de uma gravidez, de um relacionamento até mal resolvido, de um dos filhos de Antônia e sua namorada. Ela está grávida de gêmeos, é o que ele vai revelar ali pela hora do almoço. É essa notícia impactante, que geralmente significa preocupação por tudo aquilo que uma gravidez de risco representa, e das despesas para uma família pobre, é exatamente esse anúncio de vida que é o amálgama para reunir os cacos dessa família. É bonito. Portanto, a história de Antônia é sobre a vida se contrapondo à morte. A última história, o 7º conto, é Carolina. Carolina é uma mulher livre, resolvida, bem situada, mas que num daqueles momentos inexplicáveis se deixou amarrar em um relacionamento que vai se tornando tóxico, cada vez pior, e ela vai abrindo mão de todas as coisas para servir a um relacionamento que não dá a ela nada em troca. O que se passa naquele domingo para Carolina é a decisão que ela vai tomar com relação a esse momento de sua vida. Ela vai partir para uma nova vida. A segunda-feira significa para ela o início de uma vida nova. Carolina é casada com Eduardo, esse amor tóxico. Eduardo, que é filho de Albertina, uma matriarca rica a qual já me referi quando contei a história de Sofia, a terceira história. E aí está a característica desse livro, né, desse romance, que é montado assim. O fio que leva daqui até aquela outra história, unindo vidas. Aqui eu fiz um diagrama que vai dar até vergonha ao Dallagnol, né? Vai morrer de inveja. Vejam bem, embora sejam histórias sobre vidas femininas, existe um personagem, ele é invisível, né? Carlos, que foi diretor de teatro, um renomado, muito bem sucedido, fazia sucesso, e ele é o pai de Amanda, a filha da mãe solo lá, Beatriz, lá da primeira história. Carlos, que depois de abandonar o teatro, vai administrar a fazenda de café da família. Ele é marido de Albertina, aquela que aparece como matriarca, né? E dentro da narrativa, essa Albertina já está viúva. Portanto, ele é pai ausente da Sofia. É dele que ela sente falta. Ele também é pai de Eduardo, marido tóxico de Carolina. Portanto, Carolina e Sofia são cunhadas. Há outras ligações entre as histórias. Omolara é a psicóloga de Antônia, aquela Antônia que perdeu o filho assassinado e que também tem um filho viciado em drogas. Beatriz paquera José, mas José só pensa em Bárbara. Vocês já devem ter visto isso muitas vezes quando falamos da obra de um determinado autor. Muitas vezes se refere àquele livro inaugural como uma obra pequena, como uma obra ainda imatura. Então, se for nesse sentido, eu acho que a Annalise colocou o sarrafo dela um pouco alto demais. Ela foi muito bem nesse primeiro romance, né? E se for a partir dali, nós podemos esperar uma escritora que vai ser bastante representativa. A minha avaliação não é exatamente isenta, mas fica aí a dica. Este livro está faltando aí na sua estante. Um grande abraço e até o próximo encontro.